Bem-vindo à nossa Escola da Nave Online, é um grande prazer receber todos vocês. Nós estamos aqui para o nosso curso de liderança eclesiástica e célula estufa, que nós temos preparado os nossos líderes aí para o trabalho ministerial. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo das 9 marcas de uma igreja saudável e hoje nós vamos falar da 9ª marca, que é a liderança bíblica. Mas antes de nós começarmos efetivamente, queria chamar a sua atenção para nós orarmos um pouco, pedimos ao Senhor que nos ajude nesse tempo em que nós estaremos aqui. Então curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, nós colocamos esse tempo que estaremos aqui na Tua presença, agradecendo, louvando e bendizendo o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos partilhar da Tua doce e preciosa palavra, de podermos partilhar, Senhor Deus, da Tua presença. Nós louvamos a Ti, Senhor Deus, sabendo que a Tua vontade é soberana, a Tua vontade é plena e sempre, sempre nos conduz em triunfo, Pai. Nós Te agradecemos, mesmo que não entendamos, mesmo que não percebamos o que o Senhor está fazendo, ainda assim glorificamos o Teu nome. Nessa noite, nós pedimos a presença do Senhor, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos entender o que vai ser ensinado aqui, Pai, para que a honra e a glória seja sempre dada ao Senhor. Assim nós oramos, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, nós estamos estudando aí as 9 marcas de uma igreja saudável. O nosso objetivo ao estudar essas 9 marcas é estabelecer conceitos, é deixar claro, não só para a igreja, mas até para nós mesmos, o que significam determinados termos. E também, a partir desses termos, produzirmos uma igreja que seja mais saudável, mais fiel ao Senhor. Porque essa é uma das coisas que nós precisamos ter em mente. Uma boa igreja não é uma igreja que é agradável, que tem um belo estacionamento, nem uma igreja que tem bancos confortáveis, uma boa equipe de multimídia, uma boa equipe de kids, de juniores ou de jovens. Não. Uma boa igreja é uma igreja que é fiel aos princípios bíblicos, fiel ao ensino das Escrituras. Essa sim é uma boa igreja, essa igreja que você deve buscar para congregar. Sendo assim, nós temos falado aí já sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Hoje nós vamos chegar à última marca, que é a 9ª marca, que é a liderança bíblica. Só para relembrar, nós passamos então pelas marcas anteriores, que é pregação expositiva, teologia bíblica, evangelho, evangelização, conversão, membresia, disciplina eclesiástica, a 8ª marca, discipulado e crescimento, e hoje a 9ª marca, liderança bíblica. Bom, quando a gente fala de liderança bíblica, normalmente liderança tem a ver com autoridade, com exercer autoridade. E é fato que a autoridade, em muito, parece às vezes para mim, para você, algo como autoritário ou algo abusivo. Às vezes quando falamos de liderança, ou às vezes quando falamos de autoridade, muitas pessoas pensam em algo que pode ter sido danoso ou pode ter causado algum problema para ele no passado. Isso acontece muitas vezes, isso não só relacionado à liderança eclesiástica. Talvez quando a gente fala de líder, e essa é a grande dificuldade às vezes que nós temos na igreja, é porque quando pensamos em líderes, muitos acabam remetendo para algum patrão, algum chefe, algum professor, algum líder que não seja eclesiástico, que possa ter feito algum tipo de abuso ou agido com autoritarismo. Sendo assim, causou uma repulsa à autoridade. E isso, em grande medida, tem permeado aí o imaginário popular, principalmente entre os crentes. Também é fato que dentro da igreja nós também enfrentamos problemas de autoritarismo ou líderes que não sabem exercer da forma bíblica a sua autoridade. Então, dentro desse princípio, nós precisamos estudar aqui para que nós possamos entender qual é a nossa tarefa como líderes e principalmente entender a tarefa dos nossos líderes, como interagir com aqueles que estão sobre a autoridade em relação à nossa vida. Outro problema que nós enfrentamos, além dessa visão
errada do que é a autoridade ou liderança é uma resistência causada pelo egoísmo, ou pela arrogância, ou pelo egocentrismo. É fato que ninguém gosta de ser mandado, ninguém gosta de se dispor à autoridade de ninguém. Normalmente, nós não queremos que ninguém esteja sobre nós em autoridade. Nós gostamos de andar livremente, livre, leve e solto. Só que isso não é um princípio bíblico, né? Muitas pessoas elas não gostam de igreja ou correm de igreja, os desigrejados, porque eles não querem prestar contas. Mas só que esse é um princípio bíblico. Nós vimos na pregação do último domingo, em Marcos capítulo 6, quando depois de retornar, Jesus faz um envio dos discípulos, manda os discípulos fazer uma missão, né, de apoio ao seu trabalho ministerial. Quando esses discípulos voltam, Jesus pede contas para aqueles discípulos. Fala, olha, o que vocês fizeram lá? Ou seja, a prestação de contas é algo que está muito ligado ao Novo Testamento e não há como fugir disso. Só que às vezes nós não queremos, exatamente por causa dessa tendência humana, egoísta, egocêntrica e arrogante de não aceitar a liderança. Então, basicamente, nós temos dois problemas. Primeiro, uma imagem errada do que é a autoridade, uma imagem errada, às vezes, causada por experiências ruins que você já teve no seu passado, e também uma imagem ruim causada ou ligada ao seu egoísmo, ao seu egocentrismo. Só que o cristianismo e a Bíblia, ela reconhece a necessidade de autoridade, não só na sociedade, como também no lar e principalmente na igreja. Ao lermos as páginas do Novo Testamento, não só as páginas do Novo Testamento, mas ao lermos as Escrituras, nós vamos nos deparar com autoridade e liderança na Bíblia. A Bíblia, de capa a capa, é uma história de autoridade, liderança e de submissão. Em todo o tempo você vai perceber isso em vários lugares da Bíblia. Mas não só na igreja, né? A Bíblia, por exemplo, fala de autoridade na sociedade. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, vai falar sobre a autoridade na sociedade, falando sobre nós nos sujeitarmos às autoridades. As autoridades existem para punir os maus e para premiar os bons, está escrito em Romanos 13. Não só em Romanos 13, temos outros textos que vão destacar essa questão de autoridade no meio da sociedade. O próprio Jesus, quando foi interpelado, né, por seus discípulos, ou na verdade pelos seus inimigos, né, sobre como interagir com César, por exemplo, a resposta de Jesus foi: dai a César o que é de César. Ou seja, existe uma autoridade na sociedade que deve ser respeitada. Essa autoridade também vai para o lar, né? Dentro do lar nós temos a autoridade, o pai é a autoridade, a mãe é a autoridade. Enfim, nós temos esses papéis de liderança também no lar. Na igreja não é diferente. E nós percebemos isso tanto na formação do Estado de Israel, quando Deus estabelece a autoridade dos sacerdotes, dos líderes de forma geral, mas especialmente quando a gente olha para a história da igreja, Atos, o Novo Testamento, de forma geral vai mostrar isso. Essa marca ela é extremamente importante em vista dos desagradáveis exemplos de autoridade e liderança ao nosso redor. Ou seja, trabalhar bem essa marca, trabalhar bem a liderança bíblica vai nos ajudar a superar os exemplos ruins que nós temos ao nosso redor. Seja na igreja, seja no trabalho, aquelas experiências que eu falei que a gente acaba trazendo. Inclusive, experiências ruins dentro do próprio lar, né? Talvez você tenha passado por problemas com seu pai, enfim, com pessoas aí que exerceu algum tipo de liderança, autoridade sobre a sua vida. Portanto, o objetivo da nossa aula hoje será responder o que a Bíblia diz a respeito de autoridade e liderança na igreja. Nosso objetivo nessa aula será, ao final dessa aula, que nós tenhamos uma clareza do que a Bíblia diz com respeito à autoridade e à liderança na igreja. Vamos ter uma clareza muito clara, para ser bem redundante, a respeito dessa liderança de acordo com as Escrituras. E o que as Escrituras falam sobre liderança. Para isso, nós vamos focar em 5 pontos. Nós vamos trabalhar hoje. Primeiro, nós vamos trabalhar o papel da congregação, qual é o papel da igreja nessa liderança, né? Qual que é o papel que a igreja precisa exercer
com relação à liderança, não só o papel de submissão, mas também de eleição dos seus líderes, né? As qualificações de um líder, o que a Bíblia exige dos seus líderes, os dons da liderança, quais são os dons que um líder tem, a semelhança desses dons com os dons de Cristo e a relação com a natureza e o caráter de Deus, ou seja, como a liderança, ela de alguma forma reflete parte do caráter e da natureza de Deus. Então vamos começar falando primeiro do papel da congregação quando a gente fala de liderança e autoridade. Aqui eu vou ler muitos textos bíblicos com você, então se você já puder aí, pegue a sua Bíblia, fique com ela na mão para você acompanhar as leituras comigo, né? Porque vai ser de suma importância que você acompanhe, de preferência sua ARA, né? Quem tiver ARA. Quem tiver NVI também dá para ajudar, mas a ARA ela fica mais de acordo com a versão que eu estou usando aqui. Então, de início, devemos destacar o papel que os membros da igreja têm para com a liderança. Eu vou começar destacando o papel da congregação com relação à liderança em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 talvez seja o texto mais contundente com relação a esse papel da liderança, o papel da congregação, e mais importante, porque é uma fala do próprio Cristo, né? Sendo assim, a gente percebe um peso ainda maior. Não que os outros textos das Escrituras tenham um peso menor, né? Mas estamos falando de uma ordem direta de Jesus e não há como escapar. É um texto longo, é um texto que vocês já conhecem, eu leio ele com muita frequência aqui na estufa, e basicamente a gente precisa decorar esse texto porque ele é importantíssimo quando falamos de organização da igreja, principalmente relacionado à autoridade e liderança. Sendo assim, vamos ler então Mateus 18 a partir do versículo 15. Diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dizei-o à igreja. Olha o papel da igreja. Olha o papel da igreja. E, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Agora vem os textos que a turma mais gosta, né? Impressionante como que o pessoal gosta de ser seletivo, né? Eu sempre destaco isso, gente, porque uma boa interpretação bíblica passa pela leitura de todo o contexto. Passa pela leitura de todo o contexto. Não dá para você fugir do texto. É igual eu falo muito com vocês. Quem acusa qualquer pessoa do mundo atual de ser fariseu ou religioso está cometendo um anacronismo com relação às Escrituras. E mais, o religioso que Jesus condenava não era alguém apegado às Escrituras, era alguém que confiava em suas obras para a salvação. Aí sim eu posso acusar alguém que confia em suas próprias obras para a salvação, esse é um religioso. E esse deve ser advertido para que ele fuja dessa prática, porque ela é uma prática contrária às Escrituras. Então, voltando aqui para o nosso texto, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Mais uma vez, quem? A igreja. Não é indivíduos pessoais que fazem isso. Não é você como crente que faz isso, é a igreja. Aí ele continua dizendo, em verdade também vos digo que se 2, por que ele cita 2? Porque é o princípio de igreja, é o princípio de comunhão. Se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhe-á concedido, pelo meu Pai que estás nos céus. Eu já vi muita gente fazer desse texto, dar a mão com o outro, assim, orar em concordância, dizendo o seguinte, se eu concordar com meu irmão, vai acontecer. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo sobre o quê? Sobre o papel de autoridade da igreja. A igreja tem autoridade. A igreja de Jesus tem autoridade. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse momento é importante fazermos aqui uma colocação que é extremamente pungente para um momento como esse. É extremamente importante para um momento como esse.
Porque nós estamos vendo que a igreja, ela tem autoridade, ela tem liderança, ela tem uma autoridade que é muito forte de acordo com esse texto. Agora, o que é a igreja verdadeira? Como eu identifico uma igreja verdadeira? E aí você tem que estar muito atento, muito atento. De acordo com as escrituras, uma igreja verdadeira é aquela que, primeiro, prega o evangelho corretamente, o evangelho da salvação pela graça, porque esse é o evangelho que está nas escrituras. E segundo, a igreja verdadeira é a igreja que administra corretamente os sacramentos. Quais? As ordenanças que Jesus deixou? 2, batismo e ceia. Bom, deixa eu seguir aqui, porque o que nós percebemos desse texto é que quem recorre quando tem um problema na igreja? Bem simples, recorre à igreja. E em Atos, nós podemos ver isso que Jesus falou já em funcionamento. Então, em Atos, nós já vamos perceber que a autoridade da igreja já está sendo exercida. Ou seja, os apóstolos que aprenderam com Jesus, que ouviram essa mensagem de Jesus, já estavam praticando o que ele havia ensinado. Olha aí Atos capítulo 6. Esse é um texto bem conhecido. Atos capítulo 6, a partir do versículo de número 2. E diz assim o texto bíblico. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Quem que os 12 convocaram? A comunidade dos discípulos. Quem? A igreja. E disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, a comunidade reunida com os apóstolos. Os apóstolos não decidiram por conta própria. Eles chamaram a igreja, já estavam aplicando o que haviam aprendido de Jesus. Chamaram a igreja, falaram: estamos com um problema, o problema é esse e a solução que a gente oferece é essa. O que vocês acham? Gostamos da ideia, vamos eleger então essas pessoas. Além disso, mais um pouco à frente, Paulo, em sua carta à igreja de Corinto, instrui a igreja a tomar uma iniciativa quando tem um problema. Paulo diz o seguinte: quando tem um problema na igreja, você não pode ficar alheio a isso. Você precisa se envolver com esse problema. Você precisa tomar a iniciativa, por quê? Porque é um problema seu também. Lembra do que eu falei, acho que foi na aula de membresia, que eu falei do interesse comprometido? Porque pode ter só um interesse, aí é fofoca. Eu quero saber o que o outro está passando, mas não quero resolver. Agora, interesse comprometido é baseado em amor. Eu sei que tem um problema e eu me comprometo a ajudar a resolver esse problema. E isso é saudável de acordo com as escrituras. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 3. Abre aí a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ver aqui Paulo fazendo uma advertência severa para a igreja de Corinto. Na verdade, Paulo gostava de advertir os irmãos de Corinto. Esses irmãos eram incorrigíveis, né? Mas olha lá o que Paulo fala. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunindo vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás. Então, olha o versículo 4. Ele fala assim: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, ou seja, a igreja, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás. Paulo está fazendo uma advertência porque havia um irmão dentro da igreja que não estava se portando corretamente, e Paulo faz uma advertência. Ele fala: olha, esse irmão precisa ser severamente advertido. E vocês tomem tempo. Vocês tomem uma atitude. Vão lá e corrijam ele. Peguem, ajunte-se com o meu espírito. Eu vou com vocês em espírito. E aí não é nenhuma dessas
coisas aí de nova era, sair do corpo, nada disso não. É uma figura de linguagem, né? Vá com a minha autoridade, né? E sentencie esse homem, né? Não permita que esse homem continue envergonhando o nome do Senhor. Essa é a advertência de Paulo ali para os irmãos da igreja de Corinto. Ou seja, percebemos mais uma vez que a igreja, né, que a comunidade, a congregação tem um papel de liderança e de autoridade muito grande. Deixa eu me seguir mais um pouco, você percebe que eu estou tentando avançar de forma cronológica aí na história, né? Então Jesus, depois a igreja de Atos, agora Paulo com uma outra igreja, agora Paulo já no final da sua vida, quando ele se dirige ao seu discípulo amado Timóteo, ele escreve para ele culpando a igreja. Olha só que interessante. Paulo culpa a igreja por aceitar e até patrocinar os falsos mestres. Então deixa eu ser claro para você que está comigo no Instagram, que está no YouTube, que está aí no Zoom. Nós, como igreja, quando nós patrocinamos um falso mestre, nós não sairemos ilesos. Deus vai cobrar isso de nós. Sabe por quê? Porque nós temos a Bíblia para nos apontar. Então tem gente que ama um falso ensino, que não é capaz de pegar as escrituras e consultar para ver se o que o indivíduo está falando realmente condiz com o que a Bíblia diz. Não é capaz de estudar outros teólogos, outros homens que estudaram antes, para realmente tomar uma decisão, mas sai ouvindo qualquer coisa e alimentando-se de qualquer coisa. Inclusive isso que eu estou falando com vocês, não é para vocês aceitar passivamente. Estudem sobre o assunto. Depurem mais sobre o assunto. Vejam se o que eu estou falando tem algum sentido. Se não tiver, jogue fora. Por quê? Porque a igreja pode ser condenada e pode ser acusada, não vai sair ilesa, por aceitar e até patrocinar indivíduos que são incoerentes com as escrituras. Olha lá o que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso de número 3. Olha só. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Parece muito com os nossos dias, né? As pessoas estão fugindo da sã doutrina. Aí ele continua dizendo, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ou seja, Paulo está advertindo a igreja, falando com Timóteo, Timóteo, ensina a igreja, porque a igreja, ela gosta de se cercar de falsos mestres, que correm da sã doutrina, mas que procuram, na verdade, se apoiar em próprias cobiças. É isso que Paulo está falando com Timóteo ali. Mark Dever, sobre esse texto, ele faz um comentário que eu gostaria de abrir aspas para ele aqui, para que ele pudesse falar conosco. Olha o que o Mark Dever diz. Abre aspas. Se você ouvir lixo sendo apresentado como a palavra de Deus, você será considerado responsável por isso. Vou repetir. Se você ouvir lixo sendo apresentado como a palavra de Deus, você será responsável, você será considerado responsável por isso. Portanto, podemos dizer, amados, que a congregação tem uma grande responsabilidade e nós devemos reconhecer, estimular e cultivar essa responsabilidade. Bom, quando a gente olha para esses textos, essa é a única definição, é a única conclusão lógica que nós temos que chegar. Quando olhamos para esses textos, nós chegamos à conclusão de que a igreja tem um papel preponderante, uma autoridade, uma liderança preponderante. Liderança é essa que nós devemos cultivar, estimular e reconhecer. Tá? Dito isso, eu vou fazer agora uma pausa para falar um pouco como que funciona isso na Igreja Nave. Como que nós, a Igreja Nave, trabalhamos essa questão da autoridade e da liderança da igreja. Bom, a congregação, eu digo a congregação inteira, exerce a sua autoridade, elegendo seus representantes que serão responsáveis por integrar o que nós chamamos na igreja de conselho eclesial e definir os rumos da congregação. Então o que acontece? Todos os membros da nave são estimulados por reconhecermos que toda a comunidade dos membros, inclusive o pastor, ele tem responsabilidade de eleger os seus líderes.
Ele tem autoridade delegada por Deus por não permitir que os erros ou coadunar com os erros no meio dela. Então, a cada 2 anos, novos diáconos, de acordo com o princípio de Atos 6, são eleitos por voto direto e são responsáveis pelas decisões importantes da igreja. Então, o que nós fazemos? Esse conselho eclesial que nós falamos aqui agora é formado por quem? Primeiro, a congregação junta em assembleia a cada 2 anos, vota de forma aberta, ou seja, quem ela quiser. Nós excluímos só aqueles indivíduos que não querem. Ah, eu não quero ser diácono. Ok. Então nós excluímos esses indivíduos, o restante todo da comunidade participa. E nós destacamos as qualificações, daqui a pouco eu vou falar. Falamos para a comunidade, ó, quando você for votar, leve em conta as qualificações que o indivíduo tem que ter. Quais qualificações que são? Essa e essa. Então, diante dessas qualificações, quem você enxerga que tem essas qualificações no meio da igreja? Aí a igreja vota, a gente faz uma apuração de votos diretos e esses diáconos então têm direito a 2 anos de mandato para representar a comunidade, levando em conta o princípio de Atos 6, representar a comunidade em votações aí no futuro próximo, certo? O pastor na nossa igreja exerce um papel de bispo, ou seja, ele é o responsável pela condução de todo o processo, ele é a palavra final em todo o assunto, inclusive no estabelecimento de novas lideranças e de presbíteros. Então nós temos aqui uma parte do governo que é eleita pela congregação, e a congregação também determina o pastor, porque se o pastor não estiver de acordo com a Bíblia, principalmente, a comunidade tem direito de tirar o pastor, mas uma vez estabelecido o pastor, é o princípio de Apocalipse 3, o anjo da igreja, o bispo, o superintendente. Então o pastor ele tem essa função de conduzir o processo, tanto o processo de eleição, os processos de governo da igreja, e ele é a palavra final, inclusive no estabelecimento de lideranças. Líderes de ministério, líderes de departamento. É claro que isso é feito em comum acordo com o conselho, né? O pastor não vai simplesmente até uma questão de inteligência. Se ele tem um conselho, para que ele vai decidir de forma unilateral? Mas, a princípio, esta é uma atribuição do pastor. Os presbíteros, que é outra parte que compõe esse conselho eclesial, além dos diáconos e do pastor, são indicados pelo pastor. Então o pastor indica quem ele percebe, né, que tem as características. Esses presbíteros passam por um processo criterioso de reconhecimento por parte da igreja, ou seja, eu indico esses indivíduos e falo, ó, fulano, estão sendo separados ao ministério, ao presbitério. E aí a igreja começa a analisar e a partir daquele momento esses indivíduos passam por um processo criterioso de análise, onde todo o comportamento desse indivíduo vai ser analisado para que nós possamos então chegar a uma definição se aquele indivíduo tem condições ou não de ocupar aquele cargo. Esses indivíduos podem ser substituídos em qualquer tempo pelo pastor ou pela igreja, mas ao contrário dos diáconos, a princípio o presbítero ele tem um cargo vitalício. Ou seja, se ele se manter fiel às escrituras, se ele se mantiver fiel à palavra de Deus, sem cometer deslizes, esse indivíduo vai ficar a vida inteira como presbítero. Mas também ele pode escolher, né? Falar, eu não quero mais essa honraria, eu não quero mais esse privilégio, vou abrir mão. Ok, é uma escolha, uma decisão dele. É claro que não é uma decisão que a gente gosta, que a gente quer, mas é uma decisão que a gente respeita, ok? Então, assim, nós temos o nosso conselho representativo. Só para recapitular, nós temos os diáconos eleitos por toda a congregação, inclusive pelo pastor e os presbíteros, o pastor que exerce uma função de bispo, né, de supervisor, de superintendente, e os presbíteros que trabalham fazendo também uma espécie de semi-pastoreio, né, um trabalho de cuidar mesmo de ovelhas, porque esse é um trabalho que os presbíteros tinham que fazer lá na igreja neotestamentária, certo?
Portanto, amados, como conselho, né, falando da Igreja Nave, como conselho, quem, né, tem vários alunos aí que fazem parte desse conselho, nos esforçamos pela unidade do Espírito. É engraçado que nós já tivemos, né, dentro da Igreja Nave, várias decisões importantes aí nesses últimos 2 anos, né? Vai chegar agora em setembro a próxima eleição, mas tivemos decisões importantes que nós precisamos tomar e assim não consigo me lembrar de alguma vez que não houve unanimidade, né? Exatamente essa unidade de espírito. Às vezes a gente começa a reunião discordando, mas aí a gente vai conversando, o Espírito Santo vai trazendo convicção e aí a partir disso, no final a gente acaba todo mundo concordando. É muito raro quando isso não acontece. Não, sinceramente não consigo me lembrar. Então, nos esforçamos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Trabalhamos juntos em favor do que cremos ser o melhor para a igreja. Ou seja, nos esmeramos, nos esforçamos para buscar essa comunhão no Espírito, para trazer o melhor para a igreja, no caso, uma unidade no Espírito. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, deixando agora um pouco o exemplo da Igreja Nave de fora, voltando para a Bíblia, na Bíblia o governo da igreja é múltiplo. É interessante que quando você lê o Novo Testamento, você percebe exatamente não só uma multiplicidade de governo, mas também uma espécie de evolução. Como assim? Em Atos, principalmente até ali o capítulo 15, nós percebemos uma pluralidade maior, uma espécie de decisão mais democrática, por assim dizer, né? Eu vou usar esse termo porque, na verdade, é um termo que vai ser cabível nesse caso, né? Então, uma espécie de democracia. Ali em Atos, você vai perceber exatamente, você viu aí agora em Atos 6, a congregação votando e tal. Então, a gente pode dizer que existe uma certa democracia no governo da igreja. Mas também nós temos uma espécie de monarquia. Por quê? Nosso cabeça, né? Nós temos um rei, um cabeça. Nós temos alguém acima que nós devemos prestar contas. Além disso, quando a gente olha, por exemplo, para Apocalipse, a gente percebe que o papel do bispo era mais ou menos parecido com o papel realmente de um rei de uma pequena região, né? E isso se desenvolveu muito forte na eclesiologia da igreja, né? Na eclesiologia da igreja é ótimo, né? Na história da igreja, né? Durante praticamente todo o tempo, né? Estabelecendo bispos ali que tinham um papel importante. É claro que, como eu disse, a autoridade ela foi abusada e feita de forma errada, ok, mas a igreja funcionou assim durante um tempo, uma espécie de monarquia. Então a gente enxerga isso também nas páginas do Novo Testamento. Além disso, quando a congregação estabelece os seus líderes, e nós vamos ver aqui daqui a pouco Paulo falando sobre a igreja estabelecer presbíteros, é uma espécie de aristocracia, né? Uma espécie de parlamentarismo, ou seja, o primeiro-ministro eleito, etc, etc, etc. Então, é muito interessante isso, porque nós vemos aí uma pluralidade de governo também no Novo Testamento. Portanto, acreditamos, né, se a gente olhar para esse modelo monarquia, democracia e aristocracia, o nosso modelo se aproxima muito do modelo neotestamentário. Um bispo, representando a monarquia, a congregação votando, representando a democracia, muito presente em Atos, e a aristocracia, quando o bispo, juntamente com a igreja, estabelece líderes, presbíteros que vão representar a comunidade. Portanto, eu olho para o modelo da igreja e eu penso que o nosso modelo é o mais próximo aí do Novo Testamento. Assim, para encerrar essa parte, né, a igreja assume sua parte. Não só orando ou contribuindo financeiramente, mas participando ativamente dos rumos da congregação. E é isso que nós percebemos nas páginas do Novo Testamento. A congregação, ela não só estava ali para contribuir financeiramente, orar pela igreja, nada disso. A congregação, ela existia em grande medida para definir, participar dos rumos aí da congregação. Então nós encerramos aqui esse ponto.
Então, amados, o que nós percebemos é que um problema muito sério e que causa uma séria deficiência espiritual na igreja é quando acontece duas coisas. Primeiro, diante de tudo isso que nós falamos, né? Quando uma igreja tem líderes indignos de confiança, ou seja, uma igreja que os líderes não inspiram confiança na congregação, ou membros que são incapazes de confiar em seus líderes, né? Então isso aí causa uma série de deficiência espiritual, exatamente porque, gente, presta atenção, se nós temos um assunto, que nós vimos aqui vários textos falando sobre ele, além de outros que eu não citei aqui, se esse assunto é tão importante, ignorar esse assunto vai trazer anemia espiritual. Então nós temos duas coisas que acontecem. Igrejas que definem os seus próprios rumos sem a participação da congregação, ou congregação que não confia nos seus líderes para ajudá-los a definir o caminho. Isso nos fala de duas coisas. Primeiro, que nós precisamos gerar uma liderança madura. Às vezes não precisa ser uma liderança grande em número, mas ela tem que ser madura e efetiva. Produzir frutos dignos realmente do nome liderança. Por isso que a gente trabalha incansavelmente. Não só aqui na Estufa, já tem 3 anos que nós trabalhamos a Estufa, mas fazemos devocional todos os dias, oramos, tentamos influenciar vocês para que de alguma forma vocês possam amadurecer. Por quê? Porque a igreja precisa olhar para a liderança e falar, essas são pessoas que nós podemos confiar. Por outro lado, a congregação também precisa olhar para a liderança e falar, eu participo das decisões. Não criou um vácuo, um abismo entre o que a congregação faz, o que a congregação pensa e o que a igreja faz. Nós devemos, é nossa tarefa como líderes e como liderados, porque todos vocês que estão aqui são líderes em alguma medida, alguns não são líderes efetivos, mas trabalham com liderança de alguma forma, outros são líderes efetivamente de ministério, tem uma equipe sobre a sua liderança, mas também tem que prestar contas para uma liderança, nem que seja diretamente para o pastor. Então nós precisamos criar uma atmosfera que ela vai levar em conta confiança, honra e estima. Então a igreja precisa olhar para os seus líderes e confiar, honrar e estimar esses líderes. Precisa ver nos líderes o papel importante do trabalho deles. Para isso, está muito em jogo o nosso próprio dom ministerial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria ler um versículo que para mim ele fala muito sobre essa atmosfera de confiança, honra e estima. É Hebreus 13, 17. Olha o que diz. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então aqui nesse pequeno versículo, nós temos várias lições dentro disso que eu acabei de falar. Confiança, honra e estima. Então quando você fala obedecer a vossos guias e sede submissos, é confiança. Mas também é honra. Eu obedeço a quem está sobre a minha vida. Aí ele fala, agora olha só o papel dos líderes. Pois velam por vossa alma, como quem deve o quê? Prestar contas. Gente, eu amo esse prestar contas, né? É um negócio que não pode faltar na igreja. Mas enfim, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Isso aqui é estima. Mas aqui entra um problema. Com frequência nós ouvimos, né, e isso no mundo corporativo é muito comum, nós ouvimos a frase seguinte, confiança deve ser conquistada. E eu sempre pensei dessa forma. Porém, de um tempo para cá, e principalmente depois de ler a dissertação do Dever sobre esse assunto, eu comecei a pensar diferente. O Dever ele argumenta que em se tratando de liderança eclesiástica, a confiança nunca deve ser conquistada, mas demonstrada acima de tudo. E aqui eu vou explicar esse demonstrada e eu vou fazer um contraste entre o conquistado. Quando a gente fala de liderança conquistada,
dá uma ideia de conquista militar, meio que à força, ou até mesmo uma conquista pelo carisma, pela capacidade, pela retórica, né? Então líderes conquistam a confiança pela sua própria capacidade. Só que o que ele argumenta é o seguinte, que essa liderança, essa confiança, ela deve ser demonstrada, ou seja, eu preciso demonstrar que Deus, e demonstrar no sentido de você enxergar na minha vida capacitações que Deus me deu para aquela tarefa. É muito legal quando você conversa com alguém na igreja, e eu gosto de duas reações, apesar de serem antagônicas, elas são lindas. Eu gosto quando eu vou falar com alguém assim, olha, eu vejo em você características ministeriais. E aí a pessoa fala assim, nossa pastor, mas eu até sinto a mesma coisa, mas eu morro de medo. Eu fico feliz com isso. Por quê? Porque essa pessoa, ela não está confiando nela mesma, ela está confiando no Senhor. Agora tem um outro caso também que eu gosto. E eu estou citando dois que eu gosto, não significa que se você tem outra reação, você é ruim por isso. Não, é só uma reação que eu gosto. Quando eu falo assim, nossa, eu vejo dom ministerial na sua vida. Fala, pastor, eu vejo a mesma coisa, Deus já me falou isso. Isso também é bom porque nos dá uma certeza de que aquilo que você está falando coaduna com aquilo que Deus está falando com aquele indivíduo também. Nesse sentido, liderança ou confiança não deve ser conquistada, mas demonstrada pelo dom de Deus nas nossas vidas, né? Uma outra frase bem interessante que o Dever fala, e que aí vai fechar com esse argumento que eu acabei de falar, ele diz o seguinte, deve ser, a nossa confiança, né, deve ser no Deus que dá os líderes do que nos líderes que ele tem nos dado. Como assim? Olha só que interessante. Essa confiança demonstrada, ou essa confiança que o líder adquire da congregação, ele adquire de que forma? A congregação não vai confiar nos líderes que Deus tem dado, mas no Deus que deu os líderes. Eu não confio no líder, eu confio no Deus que deu o líder. O Deus que deu o líder eu conheço. O líder também eu conheço. É homem, é caído e pode cometer erros. Eu gosto, e eu ouvi essa semana de uma pessoa, né, que me falou assim, você me falou isso, mas na verdade eu falei porque eu ouvi do pastor Luciano Subirá. Ele disse que quando ele vai fazer entrevista de membros, né, com novos membros da igreja dele, ele olha no olho do membro e fala assim, eu prometo uma coisa para você. E aí a pessoa já fica assim curiosa, né? Ele fala assim, eu prometo que eu vou decepcionar você. Eu prometo que você vai se decepcionar comigo. Por quê? Porque a pessoa não se frustra, porque a decepção vai acontecer, porque somos homens. Mas a minha confiança não está nesse homem que pode nos decepcionar, que certamente vai nos decepcionar. A minha confiança é no Deus que deu esse líder, que gerou esse líder, que capacitou esse líder. Então acho que isso aí exemplifica muito bem o que nós acabamos de falar. Assim, nossa confiança, estima e honra está no Deus que concede os líderes e não nos líderes efetivamente. Por que muitas vezes caímos? Porque confiamos nos líderes e os líderes acabam nos decepcionando. Mas quando nós confiamos no Deus que dá os líderes, aí o líder ele perde o seu papel de preponderância. Quem passa seu papel preponderante? O próprio Deus, aquele que dá os líderes. Bom, dito isso, nós podemos avançar, né, para segundo ponto da nossa aula, que é as qualificações da liderança. Eu sabia que essa primeira parte nós gastaríamos mais tempo mesmo, porque é uma base importante para nós estabelecermos. Mas agora vamos falar aqui das qualificações da liderança. Quais são as qualificações bíblicas para alguém seja um líder da igreja? É interessante isso porque quando olhamos para as qualificações do mundo corporativo, são diferentes das qualificações do mundo eclesiástico. E nem sempre alguém que é bom líder no mundo corporativo será um bom líder no mundo eclesiástico. E às vezes também o oposto ocorre. Você tem uma pessoa que é péssimo líder secular, mas eclesiasticamente falando ele é um ótimo líder. Por isso que eu tenho muita dificuldade em aplicar princípios corporativos à igreja. Até porque são ambientes completamente diferentes.
que levam em conta indicadores diferentes. Então, no mundo, os números são fundamentais para indicar se você está tendo sucesso ou não. Sejam os números financeiros, ou de crescimento, ou enfim, os números são importantes no mundo corporativo. No mundo eclesiástico, nem sempre os números são importantes. Às vezes os números, aliás, às vezes não, quase sempre os números são insignificantes. O que se leva em conta é a fidelidade, o quanto fomos fiéis à palavra de Deus, ao chamado de Deus. Como líderes, nós devemos orar para que Deus levante bons líderes na igreja local. Esse aqui também é um ponto importante, porque eu não sou adepto, e eu até glorifico a Deus, porque nós não recebemos muitos líderes prontos de outras igrejas. A nossa liderança, ela quase 100%, para não dizer 100%, ela é formada dentro da própria igreja. Isso é bom. Por quê? Porque pode demorar mais tempo, pode dar muito mais trabalho para formar um líder. Mas você forma um líder que ele tem o rosto, a cara, a roupa, né? A vestimenta da sua igreja. Né? Ele se engaja com o que você está fazendo, com a igreja local. Então, nesse sentido, eu sou muito feliz porque a nossa liderança ela é quase que basicamente formada dentro da nossa própria igreja. Não consigo me lembrar aí de alguém que era líder em outra igreja e veio para a nossa igreja. Se tem, não te desvaloriza não. O que eu estou falando é que em grande medida a nossa liderança é formada dentro da própria igreja. E outra coisa, a Bíblia sempre preconiza um modelo plural de liderança, ou seja, pluralidade de líderes. Olha só para você ver alguns textos bíblicos que vão exemplificar isso. É interessante, até antes de ler os textos, como que nossa igreja passou por um processo de evolução nesse sentido. Quando a nave começou, basicamente nós tínhamos um casal de líderes, pastor Léo e pastora Flávia. Tínhamos a Renata e o Mário, nós tínhamos Cláudia Marra, nós tínhamos Márcia, Michele, pessoas muito boas, né? Mas não eram formados ainda para a liderança. E a igreja foi avançando e a necessidade foi exigindo agregar mais pessoas à liderança. E hoje nós temos uma liderança muito plural, e plural em todos os sentidos. Plural em termos de quantidade e plural também em termos de característica. Dentro da nossa liderança nós temos uma variedade grande de líderes e isso é bom no meu ponto de vista. Bom, deixando essa parte de lado e indo para as escrituras, vamos ler 3 textos, na verdade 2 textos, e eu vou só citar mais 4 depois. Sempre esses textos vão falar de pluralidade. Então, abre aí Atos 14, nós vamos ler apenas o versículo 23 de Atos 14, mas você tem ainda, vai ver a mesma coisa em Atos 16, 4, em Atos 20, 17 e em Atos 21, 18. Ou seja, só em Atos, mais 3 textos que vão corroborar com isso que eu estou falando, que é pluralidade de liderança. Ou seja, quando você tem um lugar onde um líder master dá as cartas, esse lugar está fora das escrituras. Né? Alguém, uma vez em uma reunião nossa de conselho, falou assim, mas quando você vota primeiro, você induz as pessoas a votarem junto com você. Eu falei, esse é o papel da liderança. Eu posso liderar as pessoas e direcionar as pessoas, mas eu não posso obrigá-las a aceitar o que eu quero. Então essa é uma diferença grande, tá? Vamos lá, Atos 14, 23, fala assim: promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, plural. Depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor. Eu gosto dessa palavra, os encomendaram, né? Meio que encomendando mesmo o indivíduo para Deus, né? Senhor, abençoa aí, porque a tarefa não vai ser fácil, não. E também nós temos Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros. Mais uma vez, pluralidade. E você vai encontrar essa mesma pluralidade em todos esses textos que eu acabei de citar de Atos e também Tiago,
capítulo 5, versículo 15. Como nós achamos esses líderes? Aqui, irmãos, vale a pena fazer uma diferenciação. Naquele primeiro ponto que nós falamos, o presbítero, e o presbítero dentro do conselho eclesial, ele tem uma função. Aqui, esse presbíteros é uma questão de liderança, ou seja, difere um pouquinho o papel do governo com o papel eclesiástico. É fato que os presbíteros que estão lá no governo, no conselho eclesial, é interessante que eles ocupem também as posições mais importantes dentro das lideranças da igreja. Então é importante que dentro do corpo de presbíteros nós tenhamos os principais líderes dos ministérios da igreja. Tá? Mas uma coisa é o conselho eclesial, outra coisa é o ministério. As qualificações são as mesmas, porém a função difere um pouco. Aqui uma função mais administrativa, disciplinar, aqui uma função mais prática, mais do dia a dia, ok? Dito isso, nós vamos agora abordar aqui, já que estamos falando de qualificações, como nós achamos ou como encontramos esses líderes dentro da igreja. O Dever, ele vai recomendar os seguintes critérios, e esses critérios nós devemos usar. Eu como líder da igreja, como pastor, mas também vocês como liderados devem também se enquadrar nesses critérios. Primeiro, o líder ele deve buscar a Deus em oração por sabedoria. Eu coloquei ali oração pro sabedoria, né? Por sabedoria, ou seja, o pastor ou alguém que foi eleger um líder, ele deve orar pedindo: Deus me dê sabedoria para que eu possa escolher alguém não de acordo com a minha vontade ou observando apenas os critérios que eu estabeleço, mas eu tenho a sabedoria para escolher alguém que é de acordo com a sua vontade. Segundo, estudar a palavra de Deus, em especial 1 Timóteo capítulo 3 e Tito. Por quê? Porque em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito, você encontra uma lista de qualificações que são exigidas para o líder. Daqui a pouco nós vamos ler principalmente 1 Timóteo 3, vocês vão perceber que as qualificações são grandes, né? A exigência para o líder é grande. E, por último, observando quem satisfaz essas qualificações. Então, ore por sabedoria, estude a Bíblia e observe as qualificações. É interessante, gente, porque na minha prática eclesiástica, e eu tenho uma certa rodagem aí para falar, né? São 24 anos de convertido, 24 anos de convertido, 12 anos de ordenação pastoral. E desde muito cedo na igreja, trabalhando no ministério. É interessante que durante algum tempo, eu achava que o indivíduo que estava num cargo de liderança, ele não poderia perder esse cargo. Presbítero, por exemplo. Uma vez presbítero, para sempre presbítero. Uma vez pastor, para sempre pastor. Só que eu não consigo encontrar qualquer indício disso nas escrituras. Pelo contrário, talvez você encontre alguém que se encaixe em qualificações, mas que depois, durante a vida dele, ele começa a fazer escolhas que o afastam disso. Né? Então, alguém pode ser presbítero, mas em algum momento se afasta tanto daquele ideal que ele não vai ser mais, que ele é desqualificado. Então a qualificação ela precisa ser uma exigência contínua. Eu não posso deixar, agora que eu sou pastor, eu não preciso fazer isso mais. Não, aí que eu tenho que fazer mesmo. Em nossa igreja, falando da nave novamente, os líderes de ministério funcionam como presbíteros no Novo Testamento. Então, eu sempre faço essa relação, né? Esse paralelo entre presbíteros no Novo Testamento e líderes de forma geral no Antigo Testamento, sejam profetas e tal. Eu sempre procuro essas qualificações para os meus líderes, sempre incentivando os meus líderes. Então nós estamos estudando Neemias. Neemias era um homem que não tinha o título de presbítero, mas exercia um cargo de liderança. Então eu estou pegando as qualificações de Neemias e trazendo para os nossos líderes. Então, quando a gente fala de presbíteros no Novo Testamento, os líderes na igreja nave têm um papel parecido com o de presbítero, né? Agora, sendo assim, você que é líder, ou você que quer ser líder, você precisa se encaixar nas exigências que a Bíblia faz para o presbítero. Para o presbítero. Quais exigências são essas?
1 Timóteo, tem um microfone aberto. Primeiro, já achei. 1 Timóteo capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Olha o que diz. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Primeira coisa que você precisa entender. Quando você deseja a liderança, Paulo está dizendo que excelente obra almeja. Então, primeira coisa, essa coisa, eu não quero ser líder, você está correndo de um privilégio muito grande. Mas, enfim, vem o versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo... Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas é bispo, é você, né? Não é presbítero nem líder. Bom, a palavra bispo, nesse caso, cabe também para presbítero. A tradução do grego é a mesma. Presbítero e bispo, mesma tradução. Vocês lembram que eu falei no ano passado, quando a gente estudou sobre as funções ministeriais, eu falei do presbítero, e eu falei que na Bíblia, pastor, presbítero e bispo têm as mesmas qualificações. Sendo que o bispo é uma espécie de pastor, é uma espécie de presbítero supervisor, ok? Mas vamos lá. Mas para ele ser pastor supervisor, ele precisa ter passado pelo primeiro degrau, né? Portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja? Não seja neófito. 14 descrições. Tá? Eu não vou entrar em cada uma delas aqui, mas são 14 qualificações previstas para o presbítero ou líder de ministério dentro do Novo Testamento. Podemos resumir essas qualificações em 4. Para dar uma aliviada aí, nós vamos reduzir essas 14 em 4. Agrupamos elas em 4. Primeiro, o líder deve ter caráter. Segundo, o líder deve ter boa reputação. Ou seja, além dele ter caráter, as pessoas precisam falar que ele tem caráter. Terceiro, habilidade de lidar com a palavra de Deus. Aqui eu confesso para vocês, fazendo meia-culpa, que durante algum tempo eu não considerava isso tão importante. Eu vou explicar por quê, calma, antes de você jogar pedra em mim. Que eu dizia o seguinte, caráter, reputação e fruto do Espírito, que é o quarto, são características mais difíceis de ser encontrado. Isso eu pensava antes, tá? Destreza com a palavra de Deus você pode ensinar. O problema qual que é? É que fome e sede de Deus, fome e sede de aprender, não é uma coisa que você pode ensinar. Ou a pessoa tem ou ela não tem. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas ficarem 2, 3 anos na igreja e não aprenderem nada sobre Deus e sobre a Bíblia. Por quê? Porque não estudam. Você deve conhecer pessoas que estão há 20 anos na igreja, 10 anos na igreja, e sabem muito pouco da Bíblia. Isso por quê? Porque não tem desejo de aprender. Nesse sentido, o líder ele precisa ter uma habilidade de lidar com a palavra de Deus. Eu confesso com vergonha que eu cheguei a ter líderes, confesso com vergonha, estou confessando meu pecado aqui, viu, irmão? Já vai me perdoando. Que eu cheguei a ter líderes que achavam que Gálatas era o nome de uma mulher e que Efésios era o nome de um homem. O que é isso? Pessoa que não tem destreza com a palavra de Deus. Então, o líder na igreja ele precisa ter essas características. Bom, dito isso, nós podemos avançar para o terceiro ponto da nossa aula, que é os dons da liderança. Na Bíblia, liderança é um dom. Isso aqui é importante. Na Bíblia, não é qualquer um pode ser líder. Eu não escolho ser líder. Não. Existem dons característicos para a liderança. O líder, ele é capacitado pelo Espírito Santo com dons específicos para edificar a igreja. Então, olha só. O que nós estamos dizendo aqui? Primeiro, aquela coisa de que todo crente é um líder, esquece, não existe, de acordo com as Escrituras. E pode ficar tranquilo que eu vou socar a base bíblica em você. Fique em paz. Daqui a pouco vem a Bíblia. Já pode até deixar ela no jeito aí.
Mas além disso, o que nós enxergamos é que o líder ele é capacitado pelo Espírito Santo com dons específicos para edificar a igreja e não edificar ele próprio. Sendo assim, vamos para as Escrituras. Primeiro, Romanos 12, 6. Abre aí a sua Bíblia em Romanos 12, 6. Diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Dons que foi dado pela graça. Se profecia, segundo a proporção da fé. E aqui profecia não é esse que te digo não, tá? Profecia tem conotação de pregação. Tá? Então seria aqui, se pregação, segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazer. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ou seja, Paulo está fazendo uma relação que são 8 dons. Dons esses que são dados especialmente para liderança, exceto contribuição e misericórdia. Contribuição e misericórdia, todo crente pode fazer. Mas, pregação da palavra... Vai aparecer minha cara aqui. O Leonardo, pregação da palavra. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ok. Pregação da palavra, ministério, ensino e exortação ou aconselhamento. Todos esses dons, além de presidir, todos esses dons estão ligados à liderança. Ou seja, dons que Deus dá específico para você ocupar cargos específicos dentro da igreja. Podemos observar que, independente do que significa cada dom, não precisa entrar em cada um desses dons. Todos eles servem ao benefício de outros cristãos. O ponto aqui não é analisar o que cada um desses dons significa. É pensar que eles existem para benefício de outras pessoas. Esse é o ponto. Esse é o ponto que nós devemos levar em conta. Peraí. Esse é o ponto que nós devemos levar em conta. Bom, Paulo exorta em Timóteo também sobre o dom de liderança. Olha a exortação que Paulo faz com relação ao dom de liderança. Vou ler 2 textos, 1 Timóteo 4, 14 e 2 Timóteo 1, 6. Então, abre aí 1 Timóteo, nós vamos ler 2 textos aí. 1 Timóteo 4, 14 fala assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Ou seja, não te faça negligente com o dom. Dom é o quê? Presente. Está falando para quem, Timóteo? Está se referindo ao quê? Ao seu dom de liderança. Agora, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus. Mais uma vez, Paulo está se dirigindo a Timóteo, está se referindo ao seu dom ministerial. Portanto, de acordo com esses textos, nós temos 2 verdades. Primeiro, que a liderança é um dom. Segundo, que o dom é para benefício de outros. Mas não para aí. Vamos lá, texto bíblico. Vamos agora para 1 Coríntios. Paulo falando para a igreja. 1 Coríntios 14, que é o texto dos dons. Olha o que temos aí. Temos 3 versículos só em 1 Coríntios 14 que vai falar sobre isso. Primeiro versículo 12, que diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Dom em benefício do outro. Agora versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, mais uma vez, profecia, dando a conotação de pregação, mas o que profetiza edifica a igreja. E versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reúnes? Um tem, e aí de novo, qual que é o contexto? Dons. Então ele fala, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Tudo seja feito para a edificação. Portanto, 2 coisas que encontramos nesses textos. Primeiro, dom de liderança. Segundo,
segundo, benefício para o próximo. Mais especificamente, edificação da igreja. Mas o texto mais comumente usado para falar de dom de liderança é Efésios 4:11. Quando falamos de dom de liderança, não podemos fugir de Efésios 4:11. E eu vou ler do 11 até o 16, por quê? Porque eu quero destacar aqui um fator importante. E eu quero que você preste atenção. A discussão normalmente de Efésios 4:11 é com relação a apóstolo, profeta, pastor, será que existe apóstolo nos dias de hoje, ou profeta? Irmãos, esse não é o centro da discussão. Isso aí é segundo plano. Isso aí a gente pode até discutir, mas não vem ao caso. O que importa aqui é a edificação da igreja, porque isso é realmente o que está em voga. Olha, leia aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Efésios 4:11, é um texto longo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem concedeu? Deus. Dom de liderança. Deus concede os seus líderes, ok? Mas olha lá, isso pouco importa. Isso é a introdução do assunto. O que está em voga é o que vem à frente, ó. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, tem uma data de validade. Enquanto todos não chegarem à unidade da fé ou do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, tem uma data, tem um limite. Você vai trabalhar para a edificação da igreja até que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus e a perfeita varonilidade. Então, enquanto não chegar a isso, tem muita gente que fala assim, pastor, eu não tenho a mínima paciência. Dois erros. Primeiro, você está sendo ingrato com quem foi paciente com você. Então, todos vocês que estão aí me ouvindo, quem está no Instagram, no YouTube, quem está aqui na Célula Estufa, que é líder, você foi vítima de uma grande paciência. Se as pessoas não tivessem paciência com você, talvez você não estaria aqui. Estaria porque Deus estaria cuidando de você. Mas qual é o ponto? Deus teve muita paciência de você, primeira coisa. Segundo, quando você diz que não tem paciência, você está indo contra um princípio da palavra de Deus. Porque o dom é dado até que as pessoas alcancem isso aqui. Enquanto não alcançar, você não está dispensado do seu serviço. É duro, hein? Mas vamos lá. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que ele está falando aqui agora? Que o líder, Deus deu o dom para o líder trabalhar a igreja, para fazer a igreja fugir das heresias. Para isso que ele dá dom de liderança, para não permitir que a igreja caia em heresias. Agora, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Talvez nós precisaríamos de muito tempo para analisar com calma o versículo 15 e 16, mas o que Paulo está falando é o seguinte, que o fator motivador disso é Cristo, o cabeça da igreja. Primeiro, eu tenho dom para levar as pessoas à edificação, para fazer a igreja fugir de heresias, porque Deus cuidou de mim. Eu devo isso às pessoas. Então, amados irmãos, se a edificação é o objetivo espiritual dos dons que Deus deu à igreja, nós podemos elencar a partir disso duas conclusões. Se eu penso que a edificação da igreja, dentre outras coisas que nós citamos ali, mas vou resumir tudo isso em edificação da igreja, é o objetivo dos dons que Deus nos deu, nós podemos elencar aqui duas conclusões. Quais são elas? Primeiro, temos de valorizar os dons que edificam a igreja. Então, primeira coisa que você precisa aprender aqui, quando Deus dá dom de liderança para alguém, você tem que valorizar, porque é um dom que Deus deu.
E rejeitar esse dom que Deus deu é rejeitar algo que Deus está dando. Segundo, temos que compreender que a edificação da igreja deve ser uma parte importante da nossa vida cristã. Isso aqui é importante. Parte do nosso trabalho como cristãos, parte do nosso trabalho como líderes é compreender que a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo é parte importante da nossa vida cristã. Sendo assim, alguém que diz que não quer trabalhar no ministério, ele está indo contra uma coisa, ou está indo contra algo que é preconizado com veemência no Novo Testamento. Ou seja, dois problemas que nós temos aqui. Primeiro, pessoas que não valorizam os dons que Deus dá através dos líderes da igreja. Segundo, pessoas que não pensam na edificação. Amados, cristianismo, ao contrário do que é pregado por aí, não é uma decisão voluntária de frequentar uma igreja e obter dela vantagens espirituais ou físicas. O cristianismo bíblico tem muito a ver com a sua interação com as pessoas ao redor. O que eu estou querendo dizer com isso? Para terminar, para finalizar aqui essa nossa parte, esse ponto. E aí vamos entrar nos dois últimos pontos. Eu preciso de mais 20 minutos aí da sua atenção. Mas qual que é o detalhe aqui? O cristianismo não é frequentar uma igreja para obter algo dela. Cristianismo é frequentar uma igreja para edificar o corpo de cristãos. É isso que o Novo Testamento ensina e é isso que nós devemos praticar. Sendo assim, nós vamos nos preparar agora para entrar no próximo ponto. Bom, entramos então agora no quarto ponto. O quarto ponto do nosso estudo é a semelhança com Cristo. Agora a gente vai analisar o líder, né, a semelhança de Cristo. Ou seja, vamos pegar um pouco do que Cristo e os apóstolos nos deixaram e a partir disso nós vamos buscar aqui um exemplo, certo? Devemos observar que a liderança bíblica tem como base, então quando a gente olha para os líderes no Novo Testamento, a base desses líderes é Cristo. Então nós temos uma base, nós temos um exemplo. A base é Cristo, o exemplo é os apóstolos. Para exemplificar o que eu estou falando, o primeiro ponto aqui é direção. Quando a gente olha para a liderança de Cristo, era uma liderança que direcionava os seus discípulos com ordens muito claras. Então, por exemplo, Jesus, quando ele fala lá em Marcos, nós estudamos aí há poucas semanas atrás, quando ele fala lá em Marcos com os seus discípulos, ele dá ordens claras. Ele fala assim, vocês vão de 2 em 2, não vão levar nada, né? Vão de cidade em cidade, se chegar numa cidade eles não te receberem, vocês vão embora, enfim. Ele traz direcionamentos muito claros, muito específicos, de forma que as pessoas que estão com ele vão entender que é meio que como ordens mesmo. Aqui, inclusive o Mark Dever vai usar no livro, em vez de direção, chefia. Eu não gosto muito de chefia, meio que brasileiramente lindo, né, falando isso, mas qual é o ponto? O ponto é que eu enxergo mais como direção mesmo, tá? Paulo fez a mesma coisa com os liderados da igreja. Gente, quantas vezes a gente vê Paulo dando ordens? Façam isso desse jeito. Então, liderar é dar ordens de forma clara, é direcionar de forma clara. Eu quero que seja feito dessa forma. Isso é parte da liderança, tá? Isso é parte do trabalho ministerial. Isso é semelhança com o que Cristo fez. Líderes precisam dar direções claras e muito específicas para os seus liderados. A partir disso, o líder ele toma decisões e assume responsabilidades. Ou seja, nós temos diante da liderança, sim, conselho, etc, etc, mas tem um momento em que o líder precisa tomar a direção, ele precisa assumir os riscos e ele precisa assumir também as responsabilidades. Qual é o problema nisso aqui? Incomoda algumas pessoas. Tem gente que não gosta. Isso é fato. Tem gente que não gosta de ser mandado. Desculpa a palavra que eu vou usar. E outro problema, sério. Pessoas que excedem a autoridade. E talvez nós já vimos isso em muita medida. Só que o fato de que nós temos pessoas que não gostam de ser mandados e pessoas que excedem a autoridade
Nós não podemos simplesmente excluir isso como se isso não fosse verdade. Então o fato de que há alguma coisa errada não significa que eu não devo fazer. Eu devo aprender como fazer, mas não fazer também consiste um erro, né? O segundo, e aí vai ajudar nesse ponto, né? O segundo é exemplo, né? Cristo sempre foi o exemplo. Ele nunca mandou fazer alguma coisa que ele mesmo não tivesse feito. Então, quando ele mandou os discípulos irem de cidade em cidade, de fazerem como ele mandou fazer, ele já tinha feito antes. Ele deu o exemplo. Então, o líder ele precisa dar exemplo. Ele precisa ser o primeiro a trilhar aquele caminho. E isso nós observamos também nos líderes do Novo Testamento. Pedro, Paulo, João, Tiago e todos os líderes da igreja, eles eram exemplares. Ou seja, está muito claro que devemos seguir os exemplos, que devemos servir de exemplo para os nossos liderados. Então, primeiro, eu devo direcionar, dar ordens claras, assumir responsabilidade, mas também isso com exemplo. Eu devo servir de exemplo para os meus liderados. Terceiro, suprir. Jesus cuidou de cada detalhe dos discípulos, ou seja, ele ensinou como fazer, deu as ferramentas para que eles fizessem. Os apóstolos trabalharam da mesma forma, eles deram forma para a igreja, eles deram ênfase à igreja e eles deram liberdade para o crescimento da igreja. Sendo assim, nós encontramos, tanto em Jesus como nos apóstolos, esse suprimento de ferramentas que a igreja precisava para produzir bem. Eu coloquei inclusive no meu Twitter, né, uma frase do Mark Dever, eu não projetei ela aqui, mas eu vou repetir, está no livro, né, ele fala assim: se devemos ser supridores, voltemos à retaguarda e ofereçamos às pessoas as ferramentas que elas precisam para avançar por si mesmas. Ou seja, quando eu sou supridor, eu dou ferramentas para que os meus liderados possam avançar, possam crescer, possam assumir também responsabilidades, possam ter capacidade, suprimento de capacidade para que eles possam avançar. Jesus fez isso, suprindo a igreja do Espírito Santo. Os apóstolos fizeram isso quando eles formataram a igreja, deram ênfase à igreja, prepararam a igreja para o crescimento, nos dando todo o embasamento que nós temos hoje. E nós devemos fazer o mesmo com os nossos liderados, dar ferramentas para que eles possam avançar, para que eles possam crescer, não só espiritualmente, mas crescer também ministerialmente. Eu gosto quando o Dever fala, voltemos à retaguarda, ou seja, vamos para trás, deixa aquelas pessoas crescerem, né? E o último, servir. E aqui é fácil, né, gente? Jesus foi servo por excelência. Encontramos essa característica na igreja apostólica. A igreja dos apóstolos foi essencialmente uma igreja serva, uma igreja que serviu, né? Esse é também uma característica distintiva de um líder. Um líder deve ser servo. Mas como praticar essa servidão, pastor Léo? Pedro nos ensina. Abre aí a sua Bíblia, 1 Pedro no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim, 1 Pedro 5, 1, está escrito: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbíteros como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Agora olha aí, como servir. Versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância. Sorte da ganância, né? Ela sempre teve por aí, né? Não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados. Antes, tornamo-nos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestará, recebereis a inacessível coroa da glória. Portanto, amados irmãos, nesse texto, nós temos tanto a questão de servo,
como todos os outros que nós acabamos de falar. Todos esses aspectos, direção, exemplo, suprimento e serviço, são parte de uma liderança bíblica na igreja. Dito isso, nós podemos, enfim, ir para o quinto ponto e caminhar já em direção a encerrar, e eu pretendo fazer isso nos próximos 10 minutos, portanto, paciência. Quinto ponto, relação com a natureza e o caráter de Deus. Como relacionar a liderança com a natureza e o caráter de Deus? É fato que Deus é líder por excelência, né? E a nossa liderança, ela vai manifestar tanto a natureza como o caráter de Deus. Não poderemos finalizar esse estudo sem fazer essa relação, né? O exercício da liderança cristã com a natureza e o caráter de Deus. Como o fato de eu ser um bom líder, como o fato de ser um bom pastor, um bom presbítero, um bom líder de ministério, vai de alguma medida demonstrar para as pessoas o caráter de Deus. E é isso que nós queremos fazer nesse quinto ponto. Bom, quando analisamos a autoridade humana, precisamos reconhecer que essa autoridade humana, ela tem ali em suas características, em sua natureza, a pecaminosidade. O que eu quero dizer com isso? Que o líder humano, ele ainda está marcado pelo pecado, isso é fato. E desvios e abusos vão acontecer. Então, ao olhar para a liderança eclesiástica, nós enxergamos claramente, primeiro, ao olhar para o seu líder direto, no caso, né, dos membros da nave, o pastor Léo, mas também os seus líderes ministeriais, e também olhar para a sua prática ministerial, você vai encontrar indícios de natureza humana, ou seja, pecaminosidade. Nesse sentido, nós vamos encontrar falhas, abusos e defeitos. Isso é natural, isso vai acontecer. Ainda assim, não devemos rejeitar toda a autoridade, pois rejeitar a autoridade revela muito mais sobre quem rejeita do que sobre quem é rejeitado. O que eu quero dizer com isso? Quando você rejeita uma liderança, uma autoridade, isso fala muito mais sobre você ser rebelde do que sobre aquela liderança efetivamente. Depois leiam o livro, eu vou disponibilizar no nosso grupo aqui da Estufe da Liderança, eu acho que já até disponibilizei, alguns de vocês já leram, e você que está me assistindo aí no Instagram pode procurar, tem sim PDF aí na internet, chama o Perfil de Três Reis. No Perfil de Três Reis, o autor faz exatamente essa relação. Ele fala o seguinte, que apesar de nós encontrarmos coisa ruim na liderança, rejeitar essa liderança é também mostrar o quanto eu sou ruim. Ou seja, quando eu olho para uma liderança e vejo que ela é fraca, e ao rejeitar essa liderança que é fraca, eu estou falando que eu também sou fraco, sou rebelde. E isso é muito ruim. Se queremos de fato viver como Deus deseja, se nós queremos ser cristãos como Deus deseja que nós sejamos, temos de ser capazes de confiar naqueles que são sua imagem e semelhança e foram escolhidos por Ele para exercer o dom da liderança. O que eu quero dizer com isso? Se de fato eu quero viver uma vida cristã, eu tenho que me sujeitar àqueles indivíduos que são a imagem e semelhança de Deus e que foram escolhidos por Deus para exercer liderança. Não há como fugir, não há como escapar disso. Irmãos, imagine um mundo sem autoridade. Um mundo sem autoridade é um mundo sem limites. Imagine um mundo que não tivesse regras ou que não tivesse leis naturais para limitar esse mundo. Um mundo sem a lei da gravidade. Imagine você um carro sem volante. O volante é a autoridade do carro. O volante é algo fundamental dentro do carro. Não adianta ter nenhum motorista se não tiver o volante. Imagine um cruzamento sem placa. Um cruzamento sem semáforo. Imagine um mundo sem Deus. Ou seja, um mundo sem lei é um mundo sem Deus. Um mundo sem autoridade, um mundo sem liderança é um mundo sem Deus.
Por quê? Porque Deus exerce essa liderança também sobre o mundo. Quando exercemos autoridade e liderança corretamente, você que está me assistindo, eu, quando exerço autoridade e liderança corretamente, de acordo com a Bíblia, com o que a Bíblia preconiza, tanto na minha família como no meu trabalho e especialmente na igreja, eu estou ajudando a revelar a imagem de Deus. Eu estou ajudando a revelar uma característica, um caráter e parte da natureza de Deus. Então, exercer liderança de acordo com o que a Bíblia preconiza é, além de tudo, manifestar glória para o nome do Senhor. Um líder bem ajustado de acordo com as Escrituras, um líder bem alinhado de acordo com as Escrituras, ele vai redundar em glória para Deus. E isso é maravilhoso. Conclusão de tudo isso, aleluia, para nós terminarmos. Lembrando que o nosso objetivo inicial era o quê? Responder uma pergunta. O que a Bíblia diz a respeito de autoridade e liderança na igreja? Eu espero que tenha sido capaz de apresentar para vocês robusta consideração bíblica, robusta base bíblica sobre liderança na igreja. Podemos dizer então o seguinte, portanto, podemos dizer, reconhecer, escrevi errado ali. Portanto, podemos reconhecer e respeitar com temor a autoridade e liderança da igreja, é parte do nosso chamado como cristãos e um sinal de saúde de cristãos e suas igrejas. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Reconhecer e respeitar com temor a autoridade e liderança na igreja é parte do nosso chamado como cristãos. Um sinal de saúde de cristãos e de igreja. O que nós queremos dizer com isso? Que quando nós reconhecemos e respeitamos com temor a autoridade e a liderança que Deus estabelece na igreja, nós estamos, primeiro, cumprindo parte do nosso chamado como cristãos e, em segundo, reconhecer isso é sinal de uma igreja saudável. Uma igreja saudável e um cristão saudável é aquele que reconhece que tem autoridade e liderança saudável em sua igreja. Existe um mundo, para finalizar, existe um mundo que precisa ver pessoas revestidas da imagem de Deus, vivendo de acordo com essa imagem. Esse é o nosso privilégio como líderes, refletir parte do caráter e da natureza de Deus. Então o líder, em grande medida, ele reflete parte da natureza e do caráter de Deus. Então é isso, amados. Isso é liderança bíblica, um dos princípios fundamentais dentro das marcas de uma igreja saudável. Sendo assim, eu espero ter colaborado para a sua boa eclesiologia, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, pessoal do Zoom do Instagram, espera um pouquinho aí.